Fala galera, beleza? Meu nome é Diniz e esse é o primeiro Dissecando Dragões. Se você está nesse canal pela primeira vez, aproveita para se inscrever aqui embaixo e deixar seu like, né? Aquele like maroto que você sabe como é que é. Então, nesse primeiro vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o quinto episódio de Shingeki no Kyojin, Ataque dos Titãs, Declaração de Guerra. Vamos pro vídeo? Então, pessoal, nesse primeiro episódio a gente continua da onde a gente parou, do quarto episódio, onde o Reiner encontra o Eren sentado numa cadeira, num porão, onde ele foi levado pelo Falco. O Reiner, né, ele fica impressionado, ele fica aturdido, confuso ao ver o Eren ali. Nem nos piores pesadelos ele poderia imaginar que ele iria encontrar o Eren ali, né? Então ele fica totalmente desnorteado. Rolou um meme na internet, né, fazendo uma paródia com a Avenida Brasil, sempre quando terminava o episódio, terminava com um momento impactante, frisando na cara do personagem, umas bolhas na parte de trás, né? A gente continua daí. O Eren pede pro Reiner sentar e o Falco percebe que existe alguma coisa diferente, né? Percebe um certo medo vindo do Reiner, né? Enquanto isso, lá na parte de cima, o Willy Tybur, ele está se preparando para o discurso que ele vai fazer logo depois, né? Logo em seguida. E quem vem falar com ele é a Azuma Bito, né? Ela vai falar com ele, né? Fala que ele tem muita coragem por estar liderando a família Tybur nesse momento difícil, dá felicitações, aperta a mão dele, né? O primeiro aperto de mão desse episódio, que terá um segundo muito mais importante, né? E ela se despede dele, só que ela não fica lá no palco onde vai ser feito o discurso, tá? Onde tá o jornalista, tá os líderes mundiais. Ela vai embora. E o Willy vai para fazer o discurso dele, né? Enquanto isso, lá numa das cadeiras principais, na área VIP, os guerreiros estão assistindo tudo, toda a movimentação, né? Os guerreiros e os postulantes a guerreiros, a Gabi, o Udo, a Sofia, né? Chega um soldado e chama os guerreiros, o Zeke, o Bestial, o Quadrúpede e o Mandíbula. Só que o Zeke é mandado para outro lugar, enquanto que o Quadrúpede e o Mandíbula seguem o soldado. Só que eles acabam caindo numa armadilha e acabam caindo num poço, né? Eles acabam caindo num poço e lá onde eles não podem se transformar, porque eles senão iriam esmagar um ao outro. E durante esse percurso, a Titã Quadrúpede, ela encontra a unidade Panzer, né? Que é aquele pessoal que fica lá em cima da carroceria, né? Atirando, metendo bala na galera enquanto estão na guerra. Então, o Willy continua o discurso dele, falando sobre a história da Guerra dos Titãs, onde Eldia, com Fritz, com a família Fritz, dominou o mundo, fez guerras, destruições, e depois que eles acabaram com os inimigos, eles ocasionaram uma guerra entre si, mas essa guerra foi liderada pelo Elos, um guerreiro de Marley, junto com a liderança dos Tybur na época, que eles conseguiram roubar os outros titãs dos Eldianos, dos Fritz, né, fazendo eles recuarem para a ilha de Parades. Marley, com Elos, e os Tybur ficaram como os salvadores do mundo. Mas o rei Fritz falou, né, se alguém fosse atrás dele, Parades, ele ia liberar todos os titãs que compõem a muralha e iria atacar o mundo com o estrondo, o terremoto. Ninguém do mundo foi atrás deles, né? Mas aí o William fala, mas não foi bem assim. Essa verdade é apenas uma verdade. Eu vou te mostrar a outra versão. E ele fala que, na verdade, quem salvou o mundo foi o Fritz, rei Fritz, que era tido como o vilão da história. Ele organizou para que Elos se tornasse o herói, junto com a família Tybur. Tornou recluso na ilha Parades para proteger seu povo e deixou uma outra parcela lá em Marley, no continente. E todos ficaram aturdidos. Como isso pode acontecer? Por que ele fez isso? Porque ele sabia que o poder dos titãs era imenso e poderia ocasionar muitas guerras, né? E eles não ficariam livres pelos antecedentes históricos, pelas guerras que aconteceram por um longo período. Só que o Tybur fala: a renúncia de guerra feita pelo rei Fritz inicialmente foi perpetuada pelos próximos sucessores. Só que
o Titã fundador, que dava todo esse poder à família Fritz, foi roubado. E foi roubado por quem? Nosso prota, Eren Yeager, né? E agora ele tá vindo destruir o mundo. E antes disso, eles precisam atacar a ilha de Paradis. Esse é o discurso. E a gente sabe que não aconteceu dessa forma. Foi o Grisha que roubou o Titã, passado pelo Eren Kruger, e toda aquela história que foi se desenvolvendo. E agora, o discurso do William foi para que todos se unissem, todas as nações pudessem se unir contra Paradis, contra o Eren, né? Mas a gente sabe que o plano primordial de Marley era roubar o Titã fundador para conseguir lutar com as outras nações. Você percebe a jogada deles, né? Porque eles perceberam que mesmo com os outros titãs poderosos, a Titã Fêmea, o Bestial, o armamento bélico inventado pelos seres humanos já estava ultrapassando os titãs normais e precisaria de um poder muito superior, que é o terremoto, é o estrondo, o poder do Titã fundador, da coordenada, para conseguir rivalizar, né, e vencer as armas humanas. Na verdade, estraçalhar, porque não tem como bater de frente. Então é isso. Enquanto isso, tá o Eren e o Reiner conversando, e o Reiner botando a mão na cabeça, desesperado por tudo que vai acontecer. Ele não sabe, ele tá perdido, né? Ele fala assim, não acredito que o Eren tá aqui, como que eles podem? O Eren fala que enviou cartas pelos companheiros através do Falco, e o Reiner não tá conseguindo pensar direito. O Reiner fala que é tudo culpa dele, porque a Anne, o Bertholdt queriam desistir, mas ele foi pra frente, ele levou o plano pra frente de ir a destruir a muralha, de roubar o Titã fundador. Mas o Eren tá lá de boaça, tranquilo, falando, eu entendo, eu sou que nem você, eu sou o vilão, né? Vocês estão me vendo como vilão, assim como eu via vocês no passado. Então somos todos iguais, né? Assim como você, quando chegou lá, percebeu que não éramos todos demônios, como diziam as histórias, como a lavagem cerebral que foi feita, eu cheguei aqui e vi que existem pessoas más e existem pessoas boas. Mas isso não é suficiente pro Eren. Aquele sentimento, aquela angústia que ele fala no final da terceira temporada, que ele só vai obter a liberdade quando ele acabar com todos os inimigos, né? E o Reiner tá lá deitado no chão, assim, escorado, agachado no chão. O Eren estende a mão para ele e fala a incrível fala dele, né? Que ele vai continuar avançando, assim como o Reiner tinha falado para ele, continue avançando, independente de qualquer coisa. Ele fala, vou continuar avançando até afastar meus inimigos. Que essa foi a tradução, mas na verdade o que ele queria dizer era até exterminar meus inimigos. Aí a mão dele começa a brilhar e ele começa a se transformar em Titã. E todo mundo que estava nas casas acima é exterminado com aquela transformação dele. E lá em cima, o William Tybur está fazendo a declaração de guerra contra Paradis. É quando o Eren surge e deixa todo mundo mais impressionado do que o Reiner estava antes. Então ele dá aquele berro colossal, absurdo, bizarro, e ataca o William Tybur, que estava ali embaixo, jogando ele para cima, cortando ele ao meio. Né? E é assim que termina o 5º episódio. Foi impressionante, quando eu li no mangá, isso eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, que aparição, que presença sensacional. Vai ficar marcado na história essa entrada do Eren, né? Fazendo uma declaração de guerra e logo ele já dando o pontapé inicial, surpreendendo todos, né, com o ataque. Então tudo vai desembocar no 4º episódio, que é chamado Titã Martelo de Guerra. Vai ser um outro episódio sensacional, de muita luta, muitos acontecimentos, né? Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Eu não vou estar em todos os vídeos, vão estar outras pessoas para estar falando de outros temas, ou às vezes o mesmo tema, tá bom? Então não se esquece de se inscrever, agora é a hora, aproveita essa oportunidade, se inscrever e dá o like que vamos ter muitos vídeos, tá bom? Forte abraço a todos, valeu!